Olá a todos meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia, glória a Deus em todo o tempo. Pai nosso, que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, Senhor, em todo o lugar. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás. Perdoa as nossas dívidas e assim como nós perdoamos a quem nos ofende, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos sempre do mal, Senhor. Eu peço-te somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Senhor, Tu sabes o quão pecadores nós somos. Tu sabes o quão nada nós somos. Todos nós necessitamos de Ti, do Teu perdão e da Tua purificação. E ela é só por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nós temos para nos arrependermos e estarmos na Tua Palavra, permanecermos na Tua Palavra em comunhão com os irmãos. Toda a honra e glória são para Ti. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu peço, agradeço, em nome dEle, Pai. Amém. Glória a Deus, amados, sejam bem-vindos a mais um dia. Nós estamos, claro, a dizer é quinta-feira, mas permitindo Deus, amados, nós vamos desfrutar agora deste tempo de comunhão. Glória a Deus em todo o tempo. Nós vamos começar aqui em Números 11, a partir do versículo 24. Os versículos, eles estarão na descrição do vídeo. Então tu podes passar por lá e vais entender. Quais são os versículos que o Simeão leu? Esse aqui. Ok. Estão na descrição do vídeo, ok? Meus amados irmãos, eu li as vossas mensagens, pedidos de oração, ok? E por favor, às outras pessoas, retornem ao vídeo se sim vocês puderem e leiam os pedidos de oração que nós temos ontem. Por exemplo, nós tivemos 2 pedidos de oração, no mínimo. Eu não voltei lá ainda desde há pouco, mas até há um tempo atrás estavam 2 pedidos de oração. Por favor, vão lá, por favor, para orarem também, orarmos uns pelos outros, mas neste caso por aquelas pessoas que estão a pedir oração. Glória a Deus em todo o tempo. E nós vamos começar já, graças somente ao nosso Deus. Números 11, a partir do versículo 24. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldad e Medad, haviam permanecido no acampamento, faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés. Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilómetros em todas as direções voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrot Ataavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Kibrot Ataavá significa túmulos da gula. De Kibrot Ataavá, o povo viajou para Hazerot, onde ficou algum tempo.
Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: oh, meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: oh Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safat, ou Zafat, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oseias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Negueb até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a terra da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Rehob, perto de Lebo Hamat. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enac. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol,
cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Val de Escol. Escol significa cacho, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a todas as comunidades de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra à qual você nos enviou e, de facto, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens tinham feito que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Glória a Deus, amados, por esta narrativa maravilhosa. Uma narrativa até em quase tudo fácil de compreensão. E glória a Deus pela sua palavra. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. E como eu estou a gravar isto à tarde, está aqui alguém a fazer uma coisa qualquer que eu não estou a perceber. Mas sem problema, este microfone ajuda a que nós nos concentremos. Pelo menos aí, aqui está mais complicado. Mas glória a Deus, amados, vamos fazer uma pequena pausa para lermos Marcos a partir do versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Marcos 14, a partir do versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia.
Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti, peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela 2ª vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela 3ª vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi! Exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam, mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando. Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Amados, glória a Deus pela sua palavra. Nós vamos ver aqui 3 coisas. Em primeiro lugar, isto aqui, a Bíblia é clara em relação a isto, amados, e nós temos que entender isto, colocar isto no nosso coração. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. A tentação vem, ela vem, mas nós temos que vigiar e orar, pois o espírito está pronto, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Amados, nós estamos numa luta constante. Nós fazemos coisas que não queremos e aquilo que nós queremos, nós não fazemos. Isso é assim, nós estamos numa luta constante para que nós entendamos que nós não dependemos de nós próprios, porque depois, se dependemos de nós próprios, nós pecamos, amados. Nós temos que vigiar e orar. Amados, vigiar e orar. Que isto esteja nos nossos corações verdadeiramente entranhado, amados. Aqui diz: o traidor havia combinado com ele um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. 2 coisas aqui. Judas queria que eles o levassem em segurança. Tanto é que ele, ao ver que maltrataram Jesus, ele arrependeu-se, sentiu remorso, como preferirem, e ele devolveu as moedas, ok? Dizendo: não era para fazer isto, era só para vocês conseguirem prender e tal. Pois é. E a primeira coisa aqui: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Reparem que as pessoas que foram prender Jesus
eram pessoas, ou foram pessoas que não o conheciam, não o tinham visto. Porque senão eles sabiam quem era. Só que, ou seja, os líderes dos fariseus e tudo mais mandaram pessoas prender Jesus, e essas pessoas foram pessoas que nunca tiveram com ele, porque nem as pessoas que viram, neste caso, as pessoas que viram Jesus não tiveram coragem de prendê-lo. Agora, estas pessoas que não conheciam, ok, vamos prender alguém, pronto, é quem? É aquele Jesus que eu ouvi dizer. Amados, glória a Deus, amados. Então todos o abandonaram e fugiram, todos, ok? Aqui esta parte, um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Amados, quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Aqui as pessoas dizem, claro, isto até, se nós lemos assim por alto, até mete alguma piada, mas imaginem então, ele vai fugir do seu Senhor, Jesus Cristo, né? Ele foge de Jesus Cristo, já sente aquela angústia, aquela dor por tudo estar a acontecer, e ainda por cima vai fugir e tiram-lhe o lençol, que é a única coisa que era a única coisa que ele tinha naquele momento, e ele vai nu. Vejam só o tormento que este homem deve ter sentido nessa altura, essa humilhação, essa angústia. Amados, aqui, quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. As pessoas acham aqui que é Marcos mesmo, a pessoa que está a escrever neste caso, este livro aqui de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. As pessoas acham que é Marcos. Eu não sei, talvez até seja porque ele era jovem, aí sim, nós sabemos por meio de Paulo. Mas como eu não tenho certeza destas coisas, então eu não sei, mas aparentemente é isso mesmo, amados. Uma pequena pausa e nós vamos ler Salmos e Provérbios, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus em todo o tempo. Glória a Deus, amados. Salmos 52, 1 a 9. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Doeg, o Edomita, disse a Saul: Davi foi à casa de Ahimelech. Porque conta vantagem de seus crimes, grande guerreiro. Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? O dia todo você trama destruição. Sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem e fala mais mentiras que verdades. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: Vejam o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus sua fortaleza. Confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome na presença de teu povo fiel. Glória a Deus, amados. Provérbios 11, 1 a 3. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. Meus amados irmãos, que Deus nos faça leais, justos,
fiéis à sua palavra. Glória a Deus em todo o tempo. Por favor, volto a dizer, no vídeo de ontem, algumas pessoas falaram sobre, disseram pedidos de oração, ok? Por favor, se vocês puderem, eu vou ver aqui rapidamente, já que estou, aqui não consigo ver agora. Mas, amados, se vocês puderem, passem pelo vídeo de ontem e amanhã, permitindo Deus, eu direi também os seus nomes aqui, porque eu não tenho aqui comigo. Eu sei que Tabata pediu e outra pessoa pediu. Acho que é um rapaz que estava aqui na live também, ontem. Na live, na estreia. Amados, e eu peço então que vocês orem, amados, mas que oremos uns pelos outros para que Deus nos faça firmes na sua palavra, para que nós não saiamos dentro dela, ok? Mas que nós permaneçamos dentro dela. Toda a honra e glória sejam somente para Deus. Deus vos abençoe. Tenha uma ótima noite de descanso, uma ótima sexta-feira. Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã novamente. Glória a Deus em todo o tempo. Permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. E amados, vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.